Olá, amigos! Chegou mais uma proposta pelo Pedro. E eu quero saber com vocês se vocês acham que o Flamengo deve vender o Pedro ou não. Compartilhe o vídeo, deixe o joinha, inscreva-se no canal e bom vídeo! Interesse no Pedro. Olha aí o Flamengo, velho Vamp. Quando a coisa tá ruim, saiba que ela pode piorar. Saiba que ela pode ir pro buraco. Se tá péssimo, pode piorar. Ele tá olhando o celular, você tá na tela ali. Pode falar. Tô vendo aqui, ó. Ó, vamos lá. 25 milhões, tô vendo aqui, o Pedro, 25 milhões de euros. Pouco espaço no Flamengo, Pedro segue na mira de clubes do exterior. Depois do Al Hilal, furo meu, eu trouxe a informação, modéstia à parte. Não foi para o Al Hilal do Jorge Jesus, poderia ter virado parceiro do Neymar. Será que o Pedro ficou brabo? Foi para a Copa do Mundo os dois, né? Teve proposta de 25 milhões de euros do Al Hilal, negada. Aí o Benfica depois ofereceu até menos, 18 milhões se eu não me engano, negado. O presidente do Flamengo deixou claro, não estou interessado em vender o Pedro. Se quiser comprar, paga a multa. E a multa é de 60 milhões de euros. Agora tem o Zenit. O Zenit da Rússia fez reuniões com o staff do Pedro e acena com a proposta de 25 milhões de euros para tirá-lo do Flamengo. A última resposta do Rodolfo Landim, presidente do Flamengo, foi: não vou vender o Pedro pelo valor abaixo da multa. Quer tirar o Pedro? Ofereça uma proposta boa para ele e pague 60 milhões de euros para o Flamengo. Essa foi a última posição do Rodolfo Landim quando veio a proposta do Benfica. Será que ele pode mudar de opinião, velho Vamp? Agora, essa crise, vender o Pedro, eu não mudaria, tá? Eu manteria, porque para ter substituto para o Pedro, se ele entrar em boa fase, é dificílimo. Então, os caras estão indo pra cima, né? Tá indo pra cima e vai mais gente. O Jorge Jesus falou que os maiores jogadores do mundo vão tudo jogar lá na Arábia Saudita, né? Daqui a pouco tá indo também os treinadores. E aí, acho que é uma proposta boa de 25 milhões pro Pedro. Muito bom, 25 milhões de euros. Comprou, foi 16, né? Ao tempo que o Pedro ficou, deu lucro, foi campeão de Libertadores, campeão de Copa do Brasil, artilheiro, foi pra Copa do Mundo. Não é mau negócio, não. Com todo o problema que já teve. Eu não acho, não. E aí, Vander? Bom, tem mais um time interessado no Pedro. Os dois maiores mercados que se movimentaram nos últimos tempos foram a Inglaterra e a Arábia Saudita. Os dois. Inglaterra em primeiro e a Arábia Saudita em segundo. Não é pouca coisa para todo mundo que fala que futebol é negócio, grandes astros, jogadores, esse negócio todo. Vai ter uma grande exposição o futebol da Arábia Saudita, muito mais do que tem hoje. Óbvio, muito mais do que tem hoje. E está fazendo contratações inimagináveis. Né? Inimagináveis. Ninguém esperava. Sabe dos estádios maravilhosos, da grana que tem, mas ninguém esperava que no futebol fosse assim. A gente vai voltando aí para a Rádio Jovem Pan, para ficar na rádio e no YouTube. De volta à Rádio Jovem Pan, agora na rádio e no YouTube, Vanderlei Nogueira falando sobre essa situação do Pedro, que agora tem Zenit interessado. Flamengo já negou 25 milhões de euros do Al Hilal. Flamengo negou 18 milhões de euros do Benfica. E agora Zenit parece que está disposto a pagar 25 milhões de euros pelo Pedro. Não, uma situação hipotética, não aconteceu. Mas vamos admitir que o presidente Landim mude. Claramente o jogador tem disposição de viver novos ares. Eu não falei que é isso. Pode ser que ele sinta isso, porque se ele sentir, imagino que ele vai tentar fazer negócio. Bom, melhor preço que apareceu: 25 da Arábia Saudita e 25 da Rússia. E o que o Pedro vai ganhar em termos salariais, imagino que se isso fosse verdade, isso é uma historinha. Ele ganharia mais indo para a Arábia Saudita. Né? Porque não dá para competir salário da Arábia Saudita, mesmo o ricão Zenit lá, com o país em guerra, inclusive. Isso tem que ser pesado nesse momento. E também fechado para outras competições. Na Arábia Saudita existe até a possibilidade de o time do Cristiano Ronaldo, ou do Neymar, do Neymar, participar da Liga dos Campeões. É uma proposta
que a Liga Saudita vai fazer para a UEFA. Quanto custa a minha vaga? É mais ou menos isso. A gente não sabe. E sabe o peso de dinheiro. Se for por grana, já está participando da Liga dos Campeões. Se for por grana, né? Aí, o que ele pode fazer? Se eu sou o Flamengo, se eu fosse o Flamengo, bom, então a gente vai fechar negócio. Pedro, você quer ir para onde? Se eu fosse, não tenho competência, mas se fosse do staff do Pedro, vai embora para a Arábia Saudita. É isso. Se fosse, se der negócio, se o Flamengo abrir mão, se o Flamengo achar que é o momento dele respirar novos ares, se for e eu fosse do staff, o Chelsea não quer você, então tá, passou já a janela. Olha, então entre Zenit e a Arábia Saudita, vamos fechar com a Arábia Saudita. Ele vai para o palco que está com iluminação aí, com jogadores importantes. Não sei se as coisas diferentes, mas... Não, eu concordo contigo. Primeiro, o Zenit é um clube muito rico, é um Flamengo da Rússia e tal, mas ele... Time do Gás, né? Exatamente, da Gazprom, mas ele não vai cobrir para o Pedro, acho que dificilmente ele cobriria para o Pedro a proposta de um time saudita. Agora, já por sua vez, o Zenit, ele está desesperado para contratar um atacante de altíssimo nível. O Zenit, time da Gazprom, time mais rico da Rússia, pentacampeão nacional, um time acostumado a contar, inclusive, com muitos jogadores aqui da América do Sul, no elenco tem brasileiro, argentino, colombiano e tal. Ele, na temporada passada, negociou o seu artilheiro, o iraniano Asmun, que está lá no Leverkusen, que fazia dupla com o Dziuba, que é um ídolo do futebol da Rússia, um cara muito encrenqueiro e tal, que também foi afastado, está em outro time agora. Então ele perdeu essa dupla. Esse Dziuba é aquele que virou manchete aí, porque teve um caso aí vazou um vídeo dele fazendo sexo e tal, uma confusão danada. Esse atacante lá do Zenit. Aí foi perdendo prestígio e tal, foi barrado e negociado. Pois é, dele. Então, o Zenit precisa de um cara. O Zenit está desesperado no mercado atrás de um cara desse nível. Então, por isso... Mas, eu conhecendo a postura do Flamengo, eu acho que vem ou não. 25 milhões de euros vem não. Porque o Landim, ele falou, quando ele recebeu essas propostas pelo Pedro, ele falou, se acham que porque estão tendo essas crises com o Flamengo, a gente vai botar o Pedro em promoção, vão oferecer menos, a gente vai vender, não vai. Quer levar o Pedro? Isso é declaração do Landim. Quer levar o Pedro? Paga 60 milhões de euros, tá bom. Mas não vai pagar 60 milhões de euros. Ninguém vai pagar 60 milhões de euros pelo Pedro. Se o Landim continuar com essa postura, o Pedro não sai. Porque ninguém vai oferecer mais de 30 milhões de euros pelo Pedro. Por enquanto, o limite foi 25. O Palmeiras já ofereceu 20 milhões de euros, Al Hilal 25 milhões de euros, Benfica 18 milhões de euros e agora o Zenit 25. Eu acho que o Flamengo não vai mudar de postura. Qual o cenário? E a janela da Rússia fecha no dia 14. Tem tempo para negociação. A da Rússia é só dia 14 de setembro. Agora, dificilmente eu acho que o Pedro sai do Flamengo com essa postura do Rodolfo Landim. Qual o cenário que você acha, eu estou perguntando agora sem brincadeira, que você conhece as coisas também no Flamengo bem, o que poderia mudar o cenário na cabeça do presidente Landim? E essa é a versão de hoje, está perfeito. Mas você acha que essa inflexibilidade que você colocou, não vendo e fim de papo, né? Que foi a postura dele na última do Benfica. Isso, mas o que cenário poderia fazer o presidente admitir que vende por 25 se o Pedro quiser? Então... Eu acho que por 25 nenhum. Nenhum. Eu acho, tá? Posso estar errado. Vai ver, não. Realmente não está dando mais, o clima está insustentável. Mas quanto tempo de contrato ele ainda tem? E ele renovou agora. Eu acho que até 2027. Isso aí. Renovou em janeiro. 2027. Ele acabou de renovar com o Flamengo. Então o Flamengo não está interessado.